E aí, pessoal, boa noite para todos, na paz do nosso Senhor, paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui hoje com o livro de Lucas, Lucas capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: e tendo-se ele retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei meu filho. O som tá legal aí? Do hino? Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolado, porque já não existem mais. Já não existem. Vou pedir aqui minha assistente aqui de estúdio, que pegue aqui a Kate, a dona Kate, leve para lá, fazendo um favor, que a dona Kate está aqui fazendo um barulho. Então, hoje eu vou falar sobre um assunto chamado sindemia. O que é sindemia? Vou baixar aqui um pouquinho o som, né? O que é sindemia? Sindemia é quando voluntariamente um governante ele extermina pessoas para permanecer no poder. Ah, mas o que é que, bispo, isso tem a ver com a Bíblia? Tem a ver com a Bíblia. Tudo que acontece neste mundo tem a ver com a Bíblia. A Bíblia, ela nos ensina, ela nos mostra, né, gente? Aqui faz um barulho, né? Cachorro latindo, né? Gato miando, passarinho, né? Cantando, filho passando aqui. Então é assim mesmo. Então, gente, olha, o que acontece? Diz a Bíblia que quando Jesus nasceu, 3 magos do Oriente foram visitá-lo. 3 magos do Oriente, mas eles vieram de longe, trazendo ouro, incenso e mirra, porque já haveria um plano de que Jesus tivesse esses recursos para sobreviver muitos anos no Egito. Por quê? Porque eles teriam que sair em uma fuga. Porque quando
os reis magos disseram: olha, o rei dos judeus nasceram. Então, gente, o Herodes muito bem. Então Herodes, o que ele fez? Ele procurou inquirir dos magos onde é que Jesus havia nascido, onde é que Jesus estava aquele menino que seria o rei de Israel, porque ele queria adorá-lo. Ele queria adorá-lo. Ah, eu vou lá, porque eu também quero adorar o Messias. Eu também quero adorar esse menino. Então, mas o objetivo de Herodes era matar a Jesus, porque ele ficou com ciúme quando ele sentiu que os reis magos vieram no sentido de adoração, porque eles sabiam da profecia que uma estrela iria brilhar ali em Belém de Judá, e ali nasceria aquele que haveria de guiar todas as nações. Então Herodes disse para eles: olha, quando vocês acharem o Messias, quando vocês acharem o menino, então vocês tragam ele para mim. Falem onde ele está, porque eu também quero adorá-lo. Mas o objetivo dele era matar a Jesus. Que Jesus já despertava o ódio quando era ainda um bebê. Era um neném. Mas aí Deus orientou a José e Maria e disse: olha, peguem o menino e vão para o Egito, porque Herodes quer tirar a vida dele. E os reis magos foram embora, voltaram para casa. E não voltaram pelo mesmo caminho para não dar pistas para Herodes. Mas Herodes era uma raposa velha, já inquirido daquilo, ele vai até o local em Belém e procura Jesus, mas não acha Jesus mais ali, porque o anjo havia avisado para José e Maria: olha, leva o menino para o Egito, porque também tinha que se cumprir uma profecia, que do Egito viria, Deus traria o filho dele. Então, muitas vezes a pessoa que não entende o sentido da Bíblia, ele muitas vezes fica confuso. Por quê? Se Jesus era chamado de Nazareno, porque ele foi criado em Nazaré. Ele era chamado de Galileu porque ele foi expulso de Nazaré e foi para Galiléia, que é Galil, significa círculo. Era um lugar odiado pelo povo de Jerusalém e de Belém. Eles não consideravam os galileus. Mas foi para lá que Jesus foi. Para o meio dos pobres, para pregar para aquele povo, os samaritanos e o povo de Cafarnaum, o povo lá daquele mar, do mar da Galileia, da Decápolis. Então Jesus vai para o círculo, né? Quando ele é mais maduro, mais de idade, né? Com 30 anos. Mas como criança, ele nasce em Belém, é gerado no ventre de Maria em Nazaré, vai para Belém por um decreto de César Augusto, que muitas vezes não precisa de homem para que Jesus se movimente, para que cumpra a promessa de Deus. Cumpriu-se a promessa do Senhor ali, naquele momento em que Jesus
Maria vai até Belém e ali, por um decreto de um homem ímpio chamado César Augusto, que era o imperador, Maria sai de Nazaré, grávida de 9 meses, para ganhar o neném em Belém, para que se cumprisse a profecia que diz: tu, Belém de Efrata, eis que não és a menor, e de ti vai nascer aquele que ia guiar o meu povo. Então Jesus, agora com nacionalidade também belemita, da terra de Judá, porque ele também tinha que ser da tribo de Judá, então ele é nazareno, ele é de Judá, e ele foge para onde? Para o Egito, por causa da perseguição de Herodes. E Herodes faz o quê? Gente, a sindemia. O que é a sindemia? Quando o governo, sob pretexto, manda matar pessoas. Ele mata 2.000 crianças de vezes para tentar atingir Jesus. 2.000 crianças, gente. 2.000 crianças saíram no caixão, foram tomadas no colo das suas mães pelo rei Herodes, porque ele queria matar o Filho de Deus. Mas o anjo, tira Jesus, mas cumpre-se a profecia. Raquel chorando, e Raquel era de Belém. Raquel chorando, não querendo ser consolada porque os seus filhos não existem mais. Quem disse isso foi o profeta Jeremias. Então Jeremias profetiza isso muitos anos, o profeta chorão, que haveria um pranto, um grande pranto das mamães, porque os seus filhos já não existiriam mais. Então, por causa do nascimento de Cristo, o rei Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para tentar atingir Jesus. Mas o anjo avisa e eles vão para o Egito. E lá no Egito eles permanecem muitos anos. Lembra que ele ganhou incenso, mirra e ouro. Então, no seu nascimento, ele teve uma prosperidade como neném. E ele vai para o Egito. E ali, José e Maria vão viver daquilo durante muitos anos. E quando Herodes morre, mesmo fazendo a sindemia de crianças, levando crianças a morrer por força do Estado, ele vai para o Egito. E agora, quando Herodes morre, que tiranos sempre vão morrer, o final dos tiranos é sempre trágico. E aí ele vai para onde? Ele volta para onde? Hoje diz, volta de novo, mas não volta para Belém. Não volta para Belém, não vai para Jerusalém, não vai para próximo de Herodes, do filho dele, né? Porque ele já tinha morrido. Mas era outro Herodes. Raça ruim também, porque era filho do outro. Ele era chamado de víbora, então a víborazinha nasceu, que é o outro Herodes. Na verdade, conta a história de 4 Herodes. Tudo gente péssima. Então ele volta para Nazaré. Em Nazaré, ele, uma vez por ano, ele ia até Jerusalém, adorar com seus pais. Lá ele prega para os doutores da lei, e a sua mãe fica preocupada, e ele disse, olha, eu vim fazer, Jesus tinha 10 anos, 12 anos, eu vim fazer a obra do meu pai que está no céu. José era apenas o padrasto. E aí ele volta e continua a sua vida durante 18 anos. Jesus virou fumaça, desapareceu.
Ninguém sabe nada. Só Maria. Se você estudar os livros apócrifos de Maria, né? Porque não foram escritos. Tiraram os livros da Bíblia de Maria, não sei por que motivo. Ela contou toda a história. Há uma história de 18 anos de uma mãe cuidando do seu filho, mas ocultaram. São os livros apócrifos de Maria. E aí, com 30 anos, Jesus começa o seu ministério. E aí, cumpre-se aquilo que está escrito. Verdadeiramente, Ele tomou sobre Ele as nossas enfermidades, as nossas dores tomou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós o reputávamos por ferido, aflito de Deus e oprimido, mas Ele foi moído pelas nossas dores. Isaías 53. 700 anos antes de Cristo. Então, Jesus começa o seu ministério. E durante 3 anos, ele prega o Evangelho. Mas agora por uma outra, né? Uma outra força estatal, que agora não é mais o Herodes, agora é justamente aqueles grupos religiosos da época, os fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes, os chamados patriotas, zelotes, Judas, né? Barrabás, esse tipo de pessoa que se julgava que queria resolver a coisa na base da espada. Então Jesus, ele enfrenta toda essa oposição, enfrenta pessoas falsas, que, como Judas, que era zelote e que queria resolver na base da espada. Enfrenta Barrabás, que era outro que foi preso por uma sedição, mas que o burgo, né? O burgo da época, que o topo da pirâmide, que seriam os fariseus, escribas, saduceus, os senadores, eles trocaram quem? Trocaram Jesus, Barrabás por Jesus. Porque a sede deles era eliminar Cristo, porque Cristo era bom e eles não eram. Eles não eram bons. Eles eram tradicionais. Jesus uma vez disse para eles: olha, vocês, por causa da tradição de vocês, vocês querem impedir as pessoas até de comer. Porque os discípulos estavam comendo milho num dia de sábado. Ai de vocês, escribas e fariseus, vocês vão longe para fazer um prosélito, para salvar um prosélito, mas vocês são mais dignos do inferno do que eles. Ai de vocês, raça de cobra, raça de víbora, que coam um mosquito e engolam um camelo. Ai de vocês, que são como sepulcro caiados, que por fora são bonitinhos, mas por dentro estão cheios de osso podre. Então Jesus pregou uma mensagem de exortação. E João Batista, né, que era essênio, era primo de Jesus, mas foi criado pelos essênios, ele dizia: eis que está posto o machado na raiz da árvore. Produzir frutos dignos de arrependimento, porque quem não produzir será cortado e lançado no fogo. Eis que eu vos batizo com água, mas após mim vem um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dele. A ele vocês têm que ouvir. Eu vim, e o meu ministério
é curto, mas o ministério dele é um ministério sempiterno. Convém que ele cresça e eu diminua. Olha a visão, gente. A visão de um profeta de Deus. Convém que Jesus cresça e que eu diminua. Hoje nós temos, né, pessoas que querem crescer e Jesus diminuir, né? Existe um ditado que tem homens líderes, 50% de líderes acham que são deuses e 50% têm certeza. Eles pensam que são deuses, mas a ficha só cai quando chega o final. Então, Jesus vem fazendo milagres, Jesus vem operando sinais. O inimigo colocava cegueira a ele, com cuspe fazia lama e curava o cego. O inimigo colocava lepra, ele ia lá e mandava o leproso se lavar e era curado. O paralítico estava deitado perto do tanque Betesda esperando a agitação do anjo, mas Jesus vinha e não precisava nem de anjo. Ele mandava levantar e pegar a cama e ir embora. Quando o cego Bartimeu gritava e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. E ele parava e dizia, eles diziam: não incomoda o mestre. Ele dizia: o que você quer? Eu quero ver. Então vê, a tua fé te salvou. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, rica, uma mulher que gastou todos os seus bens materiais para curar do fluxo de sangue. Mas quando ela vê Jesus, ela pensa: se eu tocar nas vestes dele, no vestido, porque naquela época era uma túnica, se eu tocar no vestido dele, na orla do vestido dele, eu vou ser curado. Naquele momento ela toca. Jesus está indo também na casa da filha de Jairo para curar a filha de Jairo, que tinha 12 anos e estava morta. Ele iria ressuscitar. E aquela mulher também tinha o mesmo espírito que tinha matado a menina. Ela tinha 12 anos que fluía sangue. E ela chega e toca nas vestes de Jesus. E Jesus para na hora. Fala: quem é que me tocou? E aí Pedro diz: Senhor, você não está pensando bem não? Como que o Senhor vai dizer quem me tocou se tem uma multidão te apertando? Ele diz: mas alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente. Porque de mim saiu virtude. E aquela mulher tremendo disse: sou eu, Senhor. Ele disse: não temas. Vai, a tua fé te salvou. Ela, além da cura, ela recebeu a fé. Tem gente que recebe a cura, recebe recursos financeiros, recebe coisas materiais, mas não recebe a salvação. Muitas vezes ele quer coisa material, mas quando pergunta: você quer entregar a sua vida a Cristo para morar com Ele? Ele não quer. Eu entreguei a minha vida a Cristo há 37 anos. No dia que o pastor fez o apelo, pastor Azete, na igreja metodista, lá no bairro de Consolação. Eu tinha 17 anos. Eu levantei a minha mão e nunca mais saí. Então, Jesus, Ele é aquele que veio para salvar a humanidade. Ele veio para salvar os pecadores, do qual eu sou um dos principais. Porque está escrito no livro de Romanos 3,23: todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Mas nós temos que reconhecer isso. Mas tem gente que pensa: eu não peco. Peca, todos pecamos. Mas temos que confessar os nossos pecados. Eu conheci um pastor que ele era advogado, e ele é advogado, e ele foi visitar uma cadeia. E chegando ali, ele começou a pregar o evangelho por entre as grades. E ali os presos disseram: Senhor, mas nós não temos jeito para nós.
nós cometemos muitos pecados. Ele disse, olha, eu também cometo pecado. Só que eu confesso os meus pecados. Eu também falho. E ele contou uma história para eles. Ele até escreveu um livro sobre isso. Eu li esse livro. E ele contou uma história. Imagine se eu não confessar, eu cometer 10 pecados por dia. Passou o dia e eu cometi 10 pecados. E eu não confessei os meus pecados. Quando passar 10 dias, eu tenho 100 pecados. Quando passar 30 dias, eu tenho 300 pecados. Quando for um ano, eu tenho 3.000 pecados. Em 10 anos, eu tenho 30.000 pecados. 30.000 pecados. E aí, 30 anos, 90.000 pecados. E aí vai aumentando, gente. De forma que se o homem, ele continua sem confessar pecado, ele vai acumulando. E no final da vida dele, se ele viver 100 anos, ele vai ter 1 milhão de pecados, 500.000 pecados, 2 milhões de pecados. E com tudo isso ele não pode entrar nos céus. Agora, se ele confessar todos os dias os seus pecados, é por isso que a oração do Pai Nosso, que muitos oram ou rezam, diz o seguinte: perdoa os meus pecados, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. É o outro segredo. Tem gente que quer o perdão, mas não perdoa. Quer a cura, mas não quer curar. Quer o alimento, mas não quer ajudar ninguém. Quer a bonança, mas não quer a bonança para ninguém. Então, ele vai acumulando uma carga emocional tão grande. E o final da sua vida, se ele partir, ele perde a coisa mais importante da vida dele. Lucas 12:31 diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo aqui é acréscimo, irmãos. Tudo é acréscimo. Tudo é uma utopia. A única coisa que não é uma utopia é Jesus Cristo. Os homens são pragmatistas. Eles dizem, mas não fazem nada. Jesus não. Jesus, ele, na verdade, os homens, eles se dizem pragmáticos, mas não são. É um falso pragmatismo. Jesus não. Ele é o pragmatismo em pessoas. Ele faz, ele fez, ele criou. A definição de Jesus como Deus, segundo a teologia de Landeston, esboço de Landeston, que estudei com 21 anos, na primeira faculdade teológica, Deus é Espírito perfeitamente bom, que em santo amor cria, governa e sustenta tudo. Ele é o criador, ele é o governador, ele é o sustentador. E quando eu fiz missiologia na UFES, eu estudei sobre o Deus cosmológico. Deus, além de fazer criador, governador, sustentador, ele não abandona o cosmos, ele não abandona as suas criaturas. Ele está sempre do nosso lado. Ele não é um líder que nos fez e nos largou para lá. Tem pai que faz o filho e larga para lá. Jesus não.
Ele está com a mão estendida. É por isso que ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei em sua casa cearei com ele e ele comigo. Então Jesus, ele está querendo comunhão. Quando a gente fala no ensino religioso, né? Quando a gente vai dar aula de ensino religioso, a gente fala dessa experiência da busca do transcendente. É a busca do transcendente. Todo ser humano, ele busca um ser superior. Mas muitas vezes ele busca na fonte errada, porque só há um super-homem, e esse super-homem é Jesus. E se você quer ir para a glória, é só através dele. É o termo religare. Religião, religare, é a religação. O religion é a religação. É como se o fio tivesse cortado quando o homem pecou. Mas agora, através de Cristo, o fio se liga de novo e traz a luz. A luz que tudo pode. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em treva. Então, gente, Herodes tentou fazer a sindemia para que Jesus não crescesse, tivesse ministério. Mas ele venceu. E hoje ele é o nosso amado, que está querendo te abençoar, querendo te dar vitória. Abra o coração para ele, entrega a sua vida a ele, e tudo mais ele fará. Deus te abençoe, em nome de Jesus.